Bom, boa noite a todos. Meu nome é Anísio Pontes. Nós estamos no canal Movimento Seguidores do Cristo, exatamente um canal para estudar o cristianismo com muita profundidade. Esse é meu primeiro vídeo. Na verdade, o segundo vídeo, o primeiro foi uma apresentação, e hoje nós vamos iniciar o estudo. Acho que nós devemos aprender, por exemplo, o que é Deus. Quem é Deus? Entender Deus é fundamental para iniciar este cristianismo, este aprendizado com profundidade. Se você não entende Deus, você não vai entender Cristo. Se você não entende Deus, você não vai ter a fé, a chamada fé raciocinada, não a fé cega que você acredita em Deus nem saber por quê. Ou porque acredita em Deus porque os outros acreditam. Não. Eu quero que você entenda Deus. O que é Deus? É um tirano? É um imperador? É um carrasco? É um torturador? É um homem com uma bondade infinita? Ele é perfeito? Ele não é? Ele erra? Ele faz a vontade dele? O que é Deus? Muita gente tem definido Deus de uma forma errada na visão do cristianismo e na minha visão de forma errada. É fundamental entender Deus, fundamental explicar o que é Deus. Deus é biológico? Deus é carne? É só espírito? Se você olha na Capela Sistina, lá aquele Deus, você vai ver o quê? Um Deus biológico, com barba, velho. Então, se ele fica velho, ele vai envelhecer e morrer. Deus morre. Então, isso tudo temos que entender claramente, com muito estudo sobre isso, exatamente para entendermos por que as coisas acontecem e por que acontecem. Tudo que acontece aqui na Terra, de bom ou de ruim, as pessoas falam que é Deus. Ou se é bom, é Deus, se é ruim, é o demônio. Não. Essas coisas têm que ser entendidas corretamente. Então, o que eu sempre falo para as pessoas, principalmente para os meus alunos, boa noite, meus ex-alunos, né? É que se você entende o que é Deus, fica impossível você não acreditar nele. Então, o acreditar vem do entendimento, não da fé cega. É isso que vocês têm que entender. Agora, eu vou falar sobre Deus rapidamente nesse vídeo. Provavelmente vai ser um outro vídeo que eu vou continuar falando de Deus, sobre Deus. Mas antes vou falar um pouco mais sobre este canal e o objetivo dele. Ok? Nós estamos aqui no Movimento Seguidores do Cristo. Por que Seguidores do Cristo? Cheio de canal Seguidores de Cristo. Não. Não é, eu não sou evangélico. Eu não sou católico. E, como eu falei no outro vídeo, eu deixei de ser espírita. Hoje eu sou um cristão espiritualista. Para ser cristão, nós precisamos ir para a igreja? Não. Para ser cristão, nós temos que estudar o cristianismo do Novo Testamento, o Evangelho segundo o Espiritismo, e praticar o cristianismo. Isso é que Jesus sempre quis. Jesus não inventou religião nenhuma. Inclusive, quem chama de cristianismo, se eu não me engano, foi Lucas, que iniciou essa palavra cristãos seguidores do Cristo. Na época que o Cristo veio e foi crucificado, não foi inventada nenhuma religião. Depois veio a religião católica, a Igreja Católica. Eu acho engraçado as pessoas, os cristãos, eles têm um hábito meio esquisito com relação, quando as pessoas perguntam qual a sua religião. A pessoa fala católico, evangélico, espírita, protestante. Não, meu amigo. Essa é a igreja. O tipo da igreja. Você é cristão. Qual a sua religião? Cristã. Você não fala muçulmano, fala? Você fala budista? Por quê? Porque você não é budista, você não é muçulmano, você não é islâmico, você não é hindu, você é cristão.
Então, quando a pessoa pergunta, qual é a sua religião? Sou cristão. Ah, mas que igreja você vai? Aí sim você fala, Igreja Sagrada Família, Centro Espírita Irmão X, ou Irmão Ligoto, sei lá, muitos outros. Eu vou na Igreja Universal, no Reino de Deus. Aí sim. Mas a sua religião é cristã. E por que esse projeto? Qual é a intenção desse projeto? Unir, sim, os religiosos, os cristãos, numa só cristianismo, como era antigamente. A religião cristã foi sempre perseguida, até hoje ela é perseguida. Até hoje nós sofremos perseguição. Então, o que eles ficam tentando fazer, os anticristos e os falsos profetas, que Jesus falou que eles viriam, os falsos profetas viriam e vieram, e estão aqui ainda, só olhar o Papa da Igreja Católica. Você vai ver um falso profeta ali. De qualquer maneira, eu quero unir os cristãos, mas não pelos líderes. Chamar os líderes, vamos unir? Não, isso não vai acontecer. Os líderes, papas, cardeais, não vão unir. Existem muitos interesses entre eles, dinheiro envolvido, muita coisa. O meu canal não é monetarizado, eu não quero ganhar dinheiro, eu sigo muito as leis de Deus. Se Jesus veio aqui, deu o conhecimento dele de graça, então eu tenho que passar de graça também. Ok? Então, qual é a minha intenção? É que vocês aprendam sobre o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, o Novo Testamento, que está sendo esquecido de todas as religiões, as pessoas estão esquecendo do Novo Testamento. Estão falando só do Velho Testamento, estão falando de um monte de coisas, mas não estão falando do Cristo. Há muita coisa a se aprender. Então, a união vem do conhecimento. Pensa comigo. Você vai passar esse vídeo para um evangélico, certo? Pergunta para o evangélico. Nós seguimos um único Deus. Tudo bem? Um único Deus. Um único Deus. Agora, senhor evangélico, quem é seu mestre? Quem é o seu mestre? A quem você segue? Não é o pastor. Você não segue a Bíblia, você segue o Cristo, o cristianismo. Por isso que sua religião é cristã, porque nós somos seguidores do Cristo. Nós seguimos o Cristo. Católicos, faz a mesma pergunta. Você tem um Deus, quem é seu mestre? Quem é o seu mestre? O católico vai falar o quê? O Papa? O cardeal? O bispo? O padre? Não, é o Cristo. Você segue o Cristo. Espíritas não são diferentes. Se perguntar para um espírita, você tem um Deus, né? Ótimo, mas quem você segue? Quem é seu mestre? Não é Allan Kardec. Allan Kardec codificou o Espiritismo. Allan Kardec trouxe, né, Evangelho segundo o Espiritismo, aquele consolador, aquele cristianismo desde a época que Jesus nos ensinou, aquela época, né, ele trouxe, ressurgiu, trouxe de novo, né, com o cristianismo com profundidade. Ele codificou. Mas nós não somos seguidores de Kardec, nós somos seguidores do Cristo. Então, se você perguntar, todos seguem o Cristo. Se todos têm o mesmo Deus, o mesmo mestre, todos são seguidores do Cristo, por que estão separados? Por que vocês estão separados? Eu não estou perguntando para os líderes, não, estou perguntando para os fiéis, aqueles que vão para a igreja, que vão para os templos, que vão para os centros espíritas. Por que vocês estão separados? Quando Kardec codificou isso, a intenção dele era, através do conhecimento, levar esse conhecimento para todas as igrejas cristãs e unir o cristianismo no verdadeiro conhecimento cristão. E é essa a minha intenção. Eu não quero que você saia da Igreja Católica. Eu não quero que você saia da Igreja Evangélica, da Igreja Protestante, dos Mormons. Eu não quero que você saia do Centro Espírita. Não, eu não quero isso. Eu não quero que você deixe da sua religião até da Umbanda. Eu não quero. Eu quero que você aprenda sobre o cristianismo. Eu quero que você entenda que todos os... Desculpa. Que todos os... Eu estou iluminando pelo monitor. Não tenho iluminação. Eu estou iluminando pelo meu monitor. Então ele deu uma apagadinha. Me desculpem. Mas veja, a gente tem que seguir o cristianismo. A gente tem que seguir o conhecimento.
Nós temos que nos unir, somos uma única nação. O cristianismo na época de Roma, que foi muito perseguido, eles eram fortes e unidos porque eram únicos. Porque era uma nação só. A nação cristã está sendo muito perseguida, sempre foi. Sempre quiseram destruir isso, desde os anticristos. Os anticristos começou com... Depois vou falar mais detalhes, mas começou com Constantino, que mesmo criou o concílio e tal. Ele foi o primeiro, um dos primeiros a ser os anticristos. Aí começou os anticristos daí para frente. Né? Aí foi vários, depois vou falar sobre isso, mas a história está cheia de anticristos. E até hoje eles mudam de máscaras, mudam de nomes, mudam de figura, mudam de um monte de coisa. Mas o cristianismo existe. E os anticristos também, quer dizer, desculpa, os anticristos existem. Tá ok? E a gente precisa entender isso. E eles estão em todas as religiões agora. E a gente precisa tomar muito cuidado. Selecionar aonde vamos. Ok? E eu vou ensinar isso mais tarde. Então o objetivo nosso é unir através do conhecimento, do estudo. Aqui eu não tenho interesse a não ser falar a verdade. A verdade nasce do conhecimento. Se você aprende, eu tenho conhecimento, como dizia Jesus, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Não é a verdade que liberta. O que liberta é o conhecimento. O conhecimento é a ação. Eu preciso ter o conhecimento. A consequência é a verdade. Não é que a verdade te liberta. A verdade é a libertação. Sem a verdade você não é livre. O que foi que Deus nos deu? A única coisa que Deus não interfere, no livre-arbítrio, gente. No livre-arbítrio. Você tem liberdade para pensar e fazer o que você quiser. Deus não te impede, não te prende, não te coloca numa masmorra, não te crucifica. Deus te dá liberdade total. Ele não interfere no seu livre-arbítrio. Se Deus não faz isso, quem são as pessoas para interferir no seu livre-arbítrio? Então nós temos que lutar pela nossa liberdade. E a forma de termos a liberdade sempre é a verdade, é o conhecimento. Você pode perceber quando você fala a verdade e as pessoas se sentem mal, essa aí está no caminho errado. Porque os verdadeiros cristãos adoram a verdade, adoram o conhecimento. Ok? Então é muito importante entendermos com profundidade. Eu quero ajudar vocês. Quem sou eu? Eu sou Anísio dos Santos Pontes Júnior, Anísio Pontes. Eu fui espírita durante 35 anos, adoro essa religião, uma religião maravilhosa. Eu já expliquei por que eu saí dela, mas não deixei de ser um cristão espiritualista. Ok? Não dá para você separar o espiritismo do cristianismo. É impossível. É uma coisa só. Então, eu tenho 35 anos de cristianismo. Sou professor, já dei aula de curso de médio, já dei aula de doutrina espírita, dei aula de aprendiz de evangelho, curso de passe, oratória, faço oratória, eu falo sobre o cristianismo, né? Eu estudo isso há 35 anos, mais de 35 anos. Então eu conheço muito, 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 muito. Conheço tudo? Não. Estou aprendendo? Estou. Sempre, sempre. Como dizia Jesus, sede perfeito. O sede perfeito é estar sempre aprendendo. A humildade é importante. Então, o que nós vamos falar? Sobre Deus. O que é Deus? Ou quem é Deus? Né? Eu até peguei algumas definições da internet e por aí, alguns livros, né, até de livros de Kardec, Gênio do Espírito, fala sobre isso. Então nós temos aqui, olha lá, Deus é o conceito de ser supremo presente em diversas religiões monoteístas. Isso é verdade. Onipresente. Né? E ele fala que sendo geralmente definido como um espírito infinito e eterno, criador e preservador do universo. Interessante. Aí ele fala aqui, o Deus é onisciente, todo o conhecimento, ele detém todo o conhecimento, tanto no mundo biológico quanto no mundo espiritual. Onipotente, poder ilimitado.
né? Ele criou tudo, fez tudo, tem a inteligência suprema. Onipresença, está presente em todos os lugares, não é? Onibenevolente, benevolente. Perfeição de bom, é uma pessoa muito bondosa. Se ele é muito bom, então ele não pode fazer coisas más ou cruéis. Tá bom? Já começa por aí. Se você entende o que é isso, o que é ser bom, então Deus não faz o mal. Se Deus não faz o mal, Ele não faz as pessoas sofrerem. Tá? Presta atenção nisso. Ele é divino e eterno. Mas a definição, uma outra definição é que Deus é a inteligência suprema e o amor divino ao seu máximo esplendor. Sim, isso é verdade. Humildade, as leis. Deus é a perfeição. Concordo. Mas o que é a perfeição? Essa é o que pouca gente entende. Vamos lá. A perfeição é uma pessoa muito inteligente, que tem um amor divino e muito além do nosso conhecimento, mas a perfeição acima de tudo, o que é? Quando este ser perfeito faz alguma coisa, ele faz sempre aquilo que é perfeito. Não é que ele não erra, não existe o erro para ele. Não existe o defeito. Ele é perfeito. Tudo o que ele faz é o melhor caminho a ser seguido. É o caminho perfeito. É a solução perfeita. Só para vocês entenderem, se tivesse, por exemplo, dois seres perfeitos, dois deuses perfeitos, só para vocês entenderem, depois vamos aprofundar mais nisso. O que significa isso? Significa que esses dois seres, quando você apresenta um problema para eles, eles vão dar uma solução perfeita. Mas um não sabe qual é a solução que o outro vai dar. Nem conversaram a respeito. Você apresenta o mesmo problema para os dois e os dois vão dar uma solução para esse problema, certo? Certo. Qual é a solução? É a mesma solução. Porque se a solução é perfeita, não existe duas soluções perfeitas. Entenderam agora? Não existe. Por isso que Deus é um só. Por isso que Deus é único. Eu não gosto de falar que Deus é um. Eu gosto de falar que Deus é único. Porque Ele é perfeito. Então, Deus escreve certo por linhas tortas. Isso é muito interessante. Por quê? Porque para nós são linhas tortas. O que Ele está querendo que eu faça? Mas é sempre o melhor para nós. É sempre o melhor para todos nós. Nós estamos aqui na Terra encarnados, né? Por quê? Porque nós sabemos que temos o corpo biológico. Temos o perispírito, que liga o espírito ao corpo. Então, quando o bebê nasce, quando o bebê começa com aquelas célulazinhas, espermatozoide entra no óvulo, o espírito se liga a essa célula. E a célula começa a se multiplicar. E aparecer um ser humano, com espírito, com alma, e inteligência e amor. Isso é o mais lindo de tudo. Você já nasce com amor. Princípio do amor, princípio da inteligência. Isso é impressionante. Isso já é impressionante. Né? Porque o amor não está no DNA, não está no genoma. E isso você nasce já com várias defesas. Você nasce com, inclusive, uma certa personalidade. Então, isto é muito importante entendermos. Deus, quando cria, Ele criou o espírito primeiro. Depois, Ele fez o mundo biológico. Tanto é que aquela situação em que vocês veem na Bíblia a respeito da criação do paraíso, depois houve um pecado, depois mandou Adão e Eva para
para a Terra, o que, que é? O que, que é mandar Adão e Eva para a Terra? Não é que ele criou só Adão e Eva, que ele mandou para a Terra, então ele era biológico. Não. Adão e Eva não era biológico. O paraíso não é biológico. O paraíso, na verdade, não existe. É o plano espiritual. Entendeu? O paraíso não é biológico, gente. Tem uma falha aí nessa história. Não é uma falha, mas é uma história para dizer assim: Deus criou um mundo biológico, onde começou o ser ali. O paraíso não é biológico, ele é espiritual. E isso vocês têm que entender, vocês têm que raciocinar sobre isso, fazer perguntas, questionar. Isso é importante. Duvidar de Deus não é pecado. Duvidar, não. Eu posso duvidar de Deus, posso pedir para Deus, você pode me provar? Ele prova. Perguntar, questionar não é pecado. Nunca foi. Por quê? Porque é através da pergunta que se descobre a resposta, através da pergunta que se chega ao conhecimento. A pergunta é o início do conhecimento profundo. Então não tenha medo de perguntar. Então, o que é Deus? Deus é um ser perfeito, super poderoso. Por quê? Porque ele tem todo o conhecimento. Um amor divino. Então, pensa assim, se Deus é onibenevolente, todo bondoso, então ele não faz maldade. Como que eu vejo uma outra definição bonita de Deus? Deus é pai. O que é um pai? Ele é pai e mãe, né? Mas o que é pais? Os pais. Ele é um pai. Muita gente fala Pai Nosso, né? Nas orações do Pai Nosso. Não é Deus Nosso, é Pai Nosso. Depois eu vou falar sobre a prece, inclusive o Pai Nosso, por que ele fala desta forma. É muito interessante. Mas o Pai Nosso, Jesus já se referia, Jesus ensina-nos a orar, a rezar. E ele falou, Pai Nosso que estais no céu. Você entendeu? Pai Nosso. Ele é pai. O que é um pai? O pai ama seus filhos. Um pai protege os seus filhos. Um pai, quando vê os filhos sofrerem, sofre também. Um pai não quer o mal para os seus filhos. O que o pai faz? Ele procura educar seus filhos. Procura amar e proteger, alimentar, sustentar, amar os seus filhos. E o Deus faz a mesma coisa. Outro dia eu vi um filme chamado A Cabana, né? E fala sobre Deus. E aí eles pegam essa pessoa e falam assim, olha, você agora é Deus. Esses são seus filhos biológicos mesmo. Qual deles vai para o inferno? Um deles vai ter que ir para o inferno. Qual que você mandaria? E ele entra em desespero. Como assim qual que eu mandaria? Nenhum. Eu não quero mandar um deles. E você acha que Deus manda? Essa é a profundidade de entender Deus. Se Deus ama você, Ele não te manda para o inferno. O inferno te puxa. O inferno, o que os espíritas chamam de umbral, é um lugar muito escuro. Esse umbral, veja, o mundo espiritual, ele é formado pelo sentimento e pensamento. Aqui é diferente, é um mundo biológico, é um mundo material. Eu preciso extrair alguma coisa da natureza para construir alguma coisa. Entendeu? Então eu extraio minério para construir uma ferramenta de ferro, de aço. Eu transformo ela. No mundo espiritual, não. Eu penso, vêm os fluidos e geram aquela coisa. Vocês entendem? Então, no mundo espiritual, o pensamento é que gera as coisas. Então, no mundo espiritual, quando a gente desencarna, o que acontece? Nosso espírito vai para o plano espiritual. E ele pode ir para o umbral. Umbral, o que é? É o pensamento negativo das pessoas.
forma aquele mundo. Há mundos bonitos, como as colônias espirituais. São muito bonitos. Por quê? Porque o pensamento deles geram aquilo. Vocês entendem isso? Então, nós somos o quê? Atraídos por isso. Então não é Deus que determina, você vai para o inferno, você vai para o paraíso, você vai para o céu, você vai não sei aonde, você... São as leis de Deus que fazem isso. Lei da ação e reação, quem com a espada fere, com a espada será ferido. Né? Lei da afinidade, você é atraído. Se você pensar coisas positivas acontecem com você. Se você pensar coisas negativas acontecem com você. É muito claro isso. Então, Deus ele simplesmente ele administra essas leis, mas não há impunidade. E Deus, todo mundo é igual para ele. Ele não vai tratar um rei diferente de uma pessoa humilde. Ele não vai tratar diferente um juiz e diferente um policial, ou uma pessoa trabalhadora, um bandido. Não. Todos são filhos dele. Todos nós somos filhos dele. E ele vai tratar todos igual das mesmas oportunidades. É você que determina o que você vai fazer. Isso é importante. Deus não é carrasco. Deus não é um torturador. Deus não é aquele cara que muita gente pensa que Deus está lá no céu, né? E de repente ele estala o dedo e eu vou matar um monte de gente. Pronto. Eu vou deixar um monte de gente aleijado. Pronto. Eu vou tirar os filhos desses pais aí. Pronto. Estalar o dedo e eu vou fazer tempestade. Pronto. Isso é Deus para você? Um gênio da lâmpada? Um cara que faz o que quer, a hora que quer, do jeito que quer e não dá bola para ninguém? Não respeita a vontade de ninguém? Isso é Deus para você? Não. Deus não é isso. Deus nunca foi isso. Deus é amor. Ele vai fazer sempre o melhor para você. Ele vai ser o seu pai, o seu protetor. E se você está cheio de problemas, meu amigo, não é culpa de Deus, não. É sua culpa. Isso que você tem que entender. Deus ajuda você constantemente. O amor dele está sempre em você. Está sempre pensando em você. Só que Deus é perfeito. E a humildade dele é perfeita. Humildade. O que é humildade perfeita? Alguém sabe o que é isso? Deus é perfeito. A humildade dele é perfeita. O que é humildade perfeita? É o poder da invisibilidade. Pensa sobre isso. Deus te ajuda e você não sabe quem te ajudou. Ele não aparece para você dizendo, fui eu que te ajudei, fui eu, carinha sou eu sou o bonzão. Ele te ajuda e não aparece. Você não consegue saber quem te ajudou. Muitas coisas acontecem na sua vida que você chama de coincidência, não são coincidências, é Deus que está te ajudando, meu filho. É Deus que está ali, com a mãozinha dele, ajudando através das leis dele. Você entendeu? Ele atende sim os seus pedidos, mas os pedidos verdadeiros, não os pedidos materialistas. Então, Deus é todo amor, Ele está do seu lado, Ele está lá. Peça e saiba pedir, isso é importante. Temos que saber orar, temos que saber rezar. Deus está sempre próximo de você. Você que não enxerga. Por quê? Porque Ele é invisível. Ele é o quê? O Deus perfeito. Logo, humildade perfeita. Entendeu? Não que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. É isso, e Deus pratica isso muito bem, essa é a lei dele. Jesus praticava isso, Deus pratica isso na perfeição. Então você não vai ver Deus com os olhos. Você vai ver Deus através das ações dele, dos atos dele. E eu vou falar mais sobre isso, vou aprofundar mais sobre esse Deus profundo que você tem que entender. Mas lembre-se, isso é muito importante. Quando você entender Deus, você vai entender muita coisa. Vai ser impossível você não acreditar nele. Você vai ter uma fé inabalável, muito maior, e vai poder entender como funcionam as coisas. Então entenda Deus. Não aceita qualquer Deus. O seu Deus, o seu Pai. Isso é importante. O amor
presente em todos os instantes. É só você parar e você vai senti-lo. E você vai ver através dos atos dele, você vai enxergar Deus através de suas obras. Meus amigos, muito obrigado pela paciência. Depois eu vou ter a parte 2, eu vou continuar. Agradeço a todos vocês. Tenho saudade do que estavam os meus alunos, né, meus ex-alunos. Espero que estejam gostando. Deixem seus comentários, suas sugestões. Eu trabalho, eu tenho minha vida, eu faço isso nas horas vagas, então se der eu vejo. Não sei se vai ter ou não vai ter, quem vai assistir. Podem criticar também, sugerir, fazer o que quiserem, mas principalmente, gente, desculpem pelo fone, eu estou com problema no microfone, mas procurem, por favor, compartilhar. Compartilhe com todos. Esse conhecimento cristão é para todos. E vamos dar a oportunidade de todos verem Cristo, entenderem o Cristo, tá bom? Por favor, compartilhe, ajude as pessoas a serem ajudar, me ajude a ajudar. Isso é importante. Compartilhem nas redes sociais. Eu deixei minhas redes sociais aí também. Aos poucos eu vou colocando coisas nas redes sociais, nas minhas particulares mesmo, eu vou deixar. Eu não estou monetarizando o canal, não estou ganhando dinheiro, não é essa a minha intenção, é ajudar só. Eu quero ajudar as pessoas a conhecer Deus, conhecer o cristianismo verdadeiro. Nós precisamos nos unir e cada vez mais isso se torna evidente no mundo tão ditatorial que estamos vivendo. Tá bom? Peço que fiquem com Deus, Deus ilumine vocês e que tenha o amor de Deus presente em todos nos corações. Muito obrigado. Fiquem com Deus.